em algum momento a vida faz sentido, ou o sentido te é dado, você encontra sentido em estar vivo, e depois você perde, e você não sabe mais o que fazer, né? Então, o filme não é sobre 68 e não é sobre como você se torna um militante, é quase o contrário, como você deixa de ser um militante, que é uma coisa que é menos tratada, né? Eu acho que é muito fácil citar todos os filmes e livros da formação de um militante. Filmes e livros sobre gente que deixa de ser, ou que perde a capacidade de ser, é mais raro, eu conheço poucos. E isso é que me interessava, né? Quer dizer, o que vem depois do desalento? O que vem depois, já que eu estou em Minas Gerais, né? Para mim é um pouco a máquina do mundo do Drummond, né? Você está andando, a máquina se abre, e nesse momento você não tem dúvida de por que você está vivo, né? Você tem uma conexão com algo que é infinitamente maior do que você, né? E que no momento das insurreições de rua é a humanidade, é o seu colega do lado, é o seu, né? Você tem uma conexão oceânica com as pessoas, você não é mais só você, é você e todos os outros. Você se sente agente da história, as possibilidades se abrem. E isso acaba, né? Isso fecha. A máquina do mundo, como mostra o Drummond, fecha, e você se vê sozinho na estrada pedregosa de Minas, tendo que viver com a memória daquilo. E é aí que se estabelece a dificuldade. E o que você menciona em relação à sua geração, na França, falou-se inclusive de uma epidemia de suicídios. E isso me interessava. Mas não é sobre 68, é sobre a intensidade e a perda dela. O filme... isso. E o filme, se você quiser... Se eu tivesse que fazer um filme sobre 68, não seria sobre Maio, porque, como eu disse aqui, Maio, França, tem aspectos muito interessantes, mas tem outros que são conservadores. E o 68 americano, por exemplo, é muito mais rico. O 68 italiano é muito mais rico, porque lá houve, de fato, uma real aproximação entre estudantes e operários, que na França se deu em um dia, que é o dia 13, em que saíram marchando por Paris estudantes e operários, só que os líderes sindicais se recusaram a apertar a mão do Combendit e disseram: estudantes atrás e nós na frente. E se você dá uma olhada no filme, no enterro dos estudantes, no enterro do Totin, não tem um operário. E no enterro do Belot, que é o operário, não tem um estudante. Fim de maio. A união não houve. Nesse aspecto é que eu acho que os paralelos com 13 são possíveis. De novo, o filme em nenhum momento se apresenta como um filme sobre 13, pelo contrário. Eu comecei a montar esse filme em 2012, comecei a pensar nele em 2011, não tinha 13 não estava no horizonte. E a primeira vez que 13 entrou no radar desse filme foi na primeira projeção desse filme, fora do Brasil, que foi a primeira projeção dele, foi na Alemanha, e foi em Berlim. E aí, terminada a projeção, sessão de perguntas e respostas e tal, e aí, primeira pergunta de um brasileiro. E a primeira pergunta desse brasileiro que estava na plateia é: esse é um filme sobre 2013? Esse é um filme sobre Fora Temer? E eu, sinceramente, tive que responder que não. E a segunda pergunta dele foi: mas 13 mudou a maneira com que você fez o filme? Quer dizer, 13 te afetou na maneira de fazer o filme? E, de novo, respondendo ali a quente, pela primeira vez tendo que pensar nisso, a resposta mais sincera, que é a que eu dou até hoje, é que não, é quase o contrário. O fato de eu estar pensando sobre 68, e maio especificamente, aí é importante que seja maio, no momento em que é Claude 13, e montando com alguém, que é a Laís, que tinha 21 anos de idade na época, e que participou ativamente de 13, no Rio de Janeiro, e saía da edição e ia para a Candelária, né? E no dia seguinte vinha para a edição. Não é que 13 tenha influenciado o filme, é fazer o filme me fez enxergar 13 à luz do que eu vinha pensando. E aí eu acho que os paralelos são possíveis. Eles são metafilmes, eles não estão no filme, mas eles são possíveis.